Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Educação Financeira. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje estou aqui com o Paulo e nós vamos tratar um pouquinho hoje sobre um assunto que vai ser muito importante dentro da Educação Financeira, que é a porcentagem, certo? Então hoje nós vamos relembrar aí alguns conceitos de porcentagem, tá? Que você já aprendeu, desde lá do 6º ano a gente vem tratando sobre isso, mas hoje nós vamos esmiuçar ali dentro da Educação Financeira onde que eu vou trabalhar a porcentagem, ok? Então, nossos objetivos hoje serão os seguintes. Nós vamos retomar o conceito de porcentagem e como que eu apresento a porcentagem, em forma de fração, em forma decimal, em forma de percentual. E nós vamos fazer alguns cálculos e também nós vamos relacionar a porcentagem com a educação financeira. Legal? Então, vem comigo, vamos lá. O que a palavra porcentagem lembra para você? E em quais situações do dia a dia você acaba utilizando porcentagem? Bom, só a palavra por si só já é uma coisa muito autoexplicativa, né? Porcentagem quer dizer por 100, né? Porcentagem. Então, a gente sabe que vai ser o quê? Vai ser alguma coisa relacionada com o 100, uma razão com o 100. Aonde que a gente usa a porcentagem? Você deve acompanhar nos jornais, por aí, tudo fala em porcentagem. Tal produto aumentou tanto por cento. Você compra agora e ganha um desconto de 10%. Então, a gente vê porcentagem em todas as partes por aí, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no caso dessa nossa amiga aqui, a Júlia. Júlia deseja fazer uma viagem que custará R$ 940. Ela precisa começar a se planejar para juntar o dinheiro necessário. E, por isso, ela precisa encontrar alguma maneira de poupar seus ganhos, que são de R$ 420 por mês. Já que ainda faltam 12 meses até a data da viagem. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausinha para vocês copiarem esse enunciado, porque ele vai ser importante e nós vamos trabalhar com ele a aula inteira, legal? Então, alguns minutinhos para vocês copiarem, eu já volto. Muito bem, copiaram? Então vamos dar seguimento aqui no nosso caso da Júlia. Buscando traçar uma estratégia para poupar o seu dinheiro, Júlia identificou que tem alguns gastos básicos mensais que são no valor de R$ 400. Então ela gasta esse valor com o quê? Ela gasta com lanche, com passagem de ônibus, com cinema, com a compra de coisas que ela precisa, tipo livros, roupas, certo? E ela já tem guardada na conta do banco dela uma quantia de R$ 160. R$ 160. Então, essas informações são bem importantes. Ela recebe, vamos voltar ali, ela recebe 420, ela gasta 400 e ela já tem guardado no banco 160. Então, guardem essas informações aí. Agora vem a pergunta. Qual o percentual de gastos que Júlia precisa reduzir das suas despesas mensais para juntar dinheiro suficiente para a viagem? Então, a gente quer saber o quê? A gente quer saber quanto por cento daquele valor que ela gasta lá dos 400, ela precisa reservar todo mês para poder fazer essa viagem. Então, veja que é um problema que tem bastante coisinha para a gente pensar juntos aí e raciocinar. De que modo a gente pode resolver essa situação da Júlia usando porcentagem? Então, fica comigo que hoje nós vamos responder essa pergunta aí. Mas antes, o que é a porcentagem então? A porcentagem é uma razão. O que é uma razão? Uma razão é uma fração, certo? Basicamente, duas grandezas, onde o denominador é 100. Então, a parte de baixo é 100. Trata-se de um modo de expressar uma proporção entre dois números, onde um deles é a parte e o outro é chamado de o inteiro, ou todo. O valor que Júlia já tem na poupança representa um percentual do valor da viagem.
tá? Se a viagem custa 940 e ela tem 160, então 940 é o inteiro e o que ela tem é a parte. Então, ela tem essa parte deste inteiro, ela tem 160 de 940. Então, aqui a viagem é 940 e a parte que ela tem na poupança é 160. Legal? Muito bem. Como que a gente resolve isso, então? Só voltando aqui, se a gente fizer efetuar essa razão, a gente vai saber qual é o percentual de 160 sobre 940. Ou seja, 160 é quanto por cento de 140? Essa conta que a gente consegue responder. Mas antes de responder essa pergunta, vamos dar uma analisadinha aqui nessa imagem. Aqui nós temos alguns percentuais representados como pedaços de um todo. Olha só. Quando você tem 100%, representa o quê? Representa o todo do círculo. 95% significa que é como se eu tivesse dividido esse círculo aqui em 100 partes e estou utilizando 95. De forma semelhante, nós temos aqui, por exemplo, 75%, que são o quê? 3/4 do todo, né? Nós temos 50%, que é a metade do todo, e assim por diante para todos os outros percentuais aqui. Por exemplo, aqui o 25%. Seria o quê? 1/4 do todo. Quer dizer que eu divido em 100 partes e utilizo 25. Mas como que fica? Como é que 1/4 e 25 é a mesma coisa? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Número 2 aqui, por favor, ó. 25%. 25% é o quê? É a mesma coisa que 25 de 100, certo? Se nós simplificarmos essa fração, divido aqui por 25 e aqui por 25, vai ficar como? 25 divididos por 25 dá 1, 100 divididos por 25 dá 4. Então, 25% é a mesma coisa que 1/4. Veja que aqui nós temos o quê? Nós temos o círculo pintado 1/4 da sua superfície. 1/4 do círculo está pintado, o resto não, certo? Então, 25% equivale a 1/4. Da mesma maneira, nós conseguiríamos fazer 3/4 aqui, 1/2 aqui e assim por diante. Legal? Muito bem. Por que é importante saber a porcentagem e usar a porcentagem? Porque se eu disser para vocês o seguinte, que no planeta Terra nós temos que os oceanos ocupam mais de 361 milhões de quilômetros da superfície da Terra, eu não vou saber quanto que é isso. Vou saber? Não. 361 milhões de quilômetros de quanto? Eu tenho que ter uma referência. Essa referência é o quê? É o todo. Este 361 milhões de quilômetros equivale ao quê? Equivale a 70% da superfície da Terra, ok? Aí fica mais fácil de entender. Quer dizer que se eu pegar a Terra e dividir em 100 pedacinhos, 70 desses vão ser oceano, vai ser água, certo? Muito bem. Assim, nós temos uma citação do nosso livro base, tá? Nós sempre vamos trazer nas aulas de educação financeira, quando possível, uma citação desse livro aqui, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Nós trazemos porque a gente quer que vocês leiam esse livro. É um livro muito interessante, onde vocês vão aprender a lidar com dinheiro, a trabalhar com o dinheiro para fazer ele trabalhar por você, tá? Então, o livro diz o seguinte: a verdadeira tragédia é a falta de instrução financeira precoce, responsável pelo risco enfrentado pela pessoa comum da classe média. Então, ele está dizendo o quê? Que a gente tem que se instruir financeiramente, certo? Muito bem, então vamos lá. Como que a gente faz então para converter a porcentagem em decimal, e o decimal em porcentagem e assim por diante? Então, por exemplo, a gente pode converter transformando em fração onde o denominador seja 100, isso você já sabe, né? 20% é a mesma coisa que 20 centésimos, ou 20 sobre 100, que foi aquilo que eu mostrei no quadro agora há pouco. 20%, a gente simplifica aqui, ó, dá para cortar o 10, o dividir por 10, corta os 2 zeros, ficam 2 décimos, divide por 5, por 2 vai ficar 1/5, ou seja, 20% é a mesma coisa que 20 centésimos, que é a mesma coisa que 2 décimos, que é a mesma coisa que 1/5, que é a mesma coisa que 0,20. Então, todas essas são representações da porcentagem. Legal? Então, vamos lá. Em algumas situações, você vai ver que nós vamos adotar o número decimal para representar o percentual. Por que a gente faz o uso do número decimal? Nós fazemos o uso do número decimal porque é mais fácil na hora de fazer o cálculo, legal? Então, por exemplo, 0,296 é um número decimal que representa um percentual. Como que eu faço para transformar? Eu vou transformar em 296 sobre 1000, lembrando que aqui embaixo tem que ser 100.
Então, eu vou dividir por 10 em cima e embaixo, desloco uma vírgula aqui e tiro um zero aqui, fica 29,6 sobre 100, ou seja, 29,6%. Então, essa é a forma de transformar. Você tem um número decimal, para transformar no percentual, você tem que fazer aparecer um 100 ali de baixo. Legal? Muito bem. Voltando para o caso da Júlia, então agora vocês têm condição de calcular, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos calcular o percentual que ela precisa cortar dos seus gastos para conseguir pagar a viagem. A viagem custa quanto? 940. Ela ganha 420 por mês. Ela gasta 400. Ela tem na poupança 160 reais. E ela vai guardar dinheiro durante 12 meses. Quanto que ela deve poupar por mês? Então, essa é a primeira pergunta. Quanto que ela deve poupar todo mês? Então, aqui você tem todas as informações necessárias para fazer o cálculo, certo? Já volto. Estamos de volta. Vamos dar uma olhadinha aqui então? Quanto que ela deve poupar por mês? Então, recapitulando. A viagem custa 940. Ela ganha 420 por mês, mas ela gasta 400. Ela já tem 160 reais na poupança e ela precisa juntar dinheiro durante 12 meses para conseguir os 940 reais, certo? Então, vamos fazer aqui os cálculos. Ela já tem 160, então esse 160 nós vamos descontar do valor que ela precisa guardar, já que esse ela já tem, né? Se a viagem custa 940 e ela já tem 160, então ela precisa guardar 780 reais. Como ela tem 12 meses para fazer isso, então ela precisa guardar 65 reais por mês. Legal? 65 por mês. Vamos lá. Então, a gente viu que ela precisa poupar 65 por mês para pagar essa viagem em 12 meses.
Porém, os gastos mensais dela são 400 por mês. E as receitas é quanto ela ganha, é 420. Então, quer dizer que ela precisa poupar mais 45 todos os meses. Fora o 20 que já sobra, ela tem que poupar mais 45. Esses R$ 45 por mês equivale a qual percentual das despesas que ela tem? Lembrando que as despesas são R$ 400. Então, que percentual dessas despesas ela vai precisar economizar para conseguir viajar? Então, faz a continha aí, eu já volto. Estamos de volta, vamos dar uma olhadinha aqui então. R$ 45 equivale a quanto por cento dos 400 que são as despesas dela? Olha só, aqui eu coloquei um resuminho para a gente não esquecer, né? Ela precisa de 780, vai trabalhar durante 12 meses para conseguir esse valor, poupando 65 por mês. Como já sobra 20, então ela só vai precisar poupar mais 45 de todos os meses. Esse 45 é o que ela precisa reduzir das suas despesas mensais. Então, 45 equivale a quanto por cento das despesas dela? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 45, o total das despesas dela são R$400. R$45 equivale a quanto disso aí? A gente faz 45 dividido por 400. Faz a conta na calculadora mesmo. 45 por 400 vai ficar 0,1125. Para transformar isso em porcentagem, você multiplica por 100. 0,1125 vezes 100 equivale a 11,25%. Então, respondendo a nossa pergunta lá do comecinho da aula, quanto que ela precisa reduzir das suas despesas? Ela precisa reduzir 11,25%. A partir desse cálculo, ela poderá definir aonde ela vai fazer esses cortes aí, baseado na quantidade de dinheiro que cada uma das despesas dela consome. Legal? Então, 11,25% é o que ela precisa economizar de todas as suas despesas aí. Agora vamos pensar numa outra situação onde nós usamos também porcentagem no nosso dia a dia. Então, olha só. Cleiton quer comprar uma camiseta da moda, Cleiton, que custa R$ 99,00 e ele pensa em pagar com cartão de crédito. Ao chegar na loja, ele vê que para pagamentos à vista, a loja oferece 10% de desconto. E para pagar com cartão de crédito, a loja cobra 6% de taxa do cartão. Quanto que vai ficar essa camiseta dele em cada um dos casos? Então, vamos lá. À vista, em dinheiro ou no débito, ele ganha 10% de desconto. Se for a prazo no cartão de crédito, tem 6%, aquela famosa taxinha do cartão que eles cobram da gente. Quanto que vai ficar aí? Pensa, eu já volto.
Muito bem, estamos de volta. E aí, conseguiram fazer? Olha só. À vista tem 10% de desconto, então a gente vai fazer de um jeito mais fácil para não precisar calcular primeiro 10% e depois descontar, tá? Vamos fazer assim, ó. 100%, que é o preço total da camiseta, menos 10%, o preço da camiseta se reduz a 90% do que era, certo? Então, dessa forma, nós vamos calcular quanto é 90% de R$ 99. 90% de 99, eu posso fazer como 99 vezes 90 centésimos ou como 99 vezes 0,9, que vai me dar R$ 89,10. Então, com 10% de desconto, ele se reduz a R$ 89,10. Já se ele comprar a prazo, vai ter um acréscimo de 6%. Então, é 100% mais 6%, ou seja, ele vai pagar 106% do valor da camiseta. Então, a gente multiplica por 106%, 106 sobre 100, ou simplesmente por 1,06, que vai me dar um total de R$ 104,94. Então, aqui a gente fez a porcentagem de várias formas. Nós tanto calculamos o percentual de algo sobre outro, certo? Este é quanto por cento daquele, quanto calculamos um percentual em cima de um total, tá? Então, eu coloquei aqui nessa aula várias utilizações da porcentagem para você trabalhar com todas elas. Lembrando que a porcentagem também pode ser resolvida usando regra de 3. Como você aprendeu lá no 7º ano, no 8º ano, trabalhar com regra de 3, pode continuar fazendo. Se você tem segurança, tranquilo, pode continuar usando. Legal? Então, na aula de hoje, nós trabalhamos com porcentagem, as formas de cálculo da porcentagem, tá? As apresentações da porcentagem, como que eu coloco a apresentação ali em porcentagem, em decimal, em fração, certo? E a importância da educação da porcentagem na vida financeira, tá? A gente viu lá o caso da Júlia, que precisava guardar um percentual, então ela estava se planejando para essa viagem e precisava saber quanto por cento ali ela precisava guardar. Legal? E aí nós vimos ainda os percentuais, lá o 25%, 50%, aqueles que representam metade, 1/4, 3/4, você lembra? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima e sejam extraordinários.